As tarifas comerciais deveriam ser uma ferramenta poderosa para proteger a indústria nacional e fortalecer a economia. No entanto, em vez de impulsionar a supremacia econômica dos Estados Unidos, elas desencadearam um colapso financeiro tão massivo que, em apenas um dia, o mercado de ações americano perdeu 4 trilhões de dólares em valor. A ideia parecia simples: aumentar as tarifas sobre produtos chineses de 10% para 20%, tornando mais caro para os americanos comprarem mercadorias da China. Com isso, a produção voltaria para os Estados Unidos, fortalecendo a economia e reduzindo a dependência do país de fornecedores estrangeiros. O problema? A China não se intimidou. Pelo contrário, revidou imediatamente com tarifas pesadas sobre produtos agrícolas americanos, atingindo em cheio a base econômica rural dos Estados Unidos. Agricultores que dependiam da exportação de soja, milho e trigo viram sua principal fonte de receita desaparecer. O resultado foi um efeito cascata: embarques cancelados, estoques encalhados e fazendeiros quebrando. Ao mesmo tempo, Wall Street percebeu o que estava por vir e entrou em colapso. O setor de tecnologia, altamente dependente da China tanto para suprimentos quanto para consumidores, foi um dos primeiros a sentir o impacto. Gigantes como Apple, Tesla e Nvidia perderam bilhões em valor de mercado quase da noite para o dia. O índice Nasdaq despencou e a Tesla sozinha perdeu impressionantes 125 bilhões de dólares. O pior é que os sinais desse desastre já eram conhecidos. Entre 2018 e 2019, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China já havia bagunçado as cadeias de suprimentos, aumentado os preços e desacelerado o crescimento global. Ainda assim, as tarifas voltaram com força total, mas sem um plano estruturado para lidar com as consequências. As empresas, vendo a incerteza econômica crescer, passaram a cortar investimentos, suspender expansões e segurar capital em vez de contratar novos funcionários. Resultado: a confiança na economia americana despencou e o medo de recessão se espalhou. E se a retaliação chinesa era previsível, o ataque tarifário contra o Canadá foi simplesmente um tiro no pé. O Canadá sempre foi um parceiro comercial leal dos Estados Unidos, mas foi atingido com tarifas de 25% sobre exportações e um adicional de 10% sobre energia. O governo canadense, claro, revidou, sobretaxando em 25% a eletricidade enviada para os Estados Unidos. O efeito? A conta de energia para indústrias e fabricantes americanos explodiu, elevando ainda mais os custos de produção no próprio país. A situação ficou tão grave que empresas começaram a reavaliar seus investimentos. A Delta Air Lines, por exemplo, reduziu pela metade suas previsões de lucro por conta da incerteza econômica, causando uma queda de 14% no valor de suas ações. Isso foi só um exemplo de como as empresas estavam perdendo confiança na economia americana. Enquanto tudo isso acontecia, investidores começaram a correr para ativos mais seguros. O mercado de ações americano, que vinha batendo recordes, despencou. Hedge funds começaram a vender ações em ritmo acelerado, e o S&P 500 entrou em colapso total. Em questão de dias, todo o crescimento do mercado desde a reeleição de Trump foi apagado. Foram 4 trilhões de dólares evaporando da economia em uma das maiores quedas financeiras da história. O impacto foi tão profundo que até mesmo o Bitcoin, muitas vezes visto como um refúgio em tempos de crise, caiu 5% quando os investidores decidiram retirar dinheiro de ativos voláteis. Com o caos se espalhando, o mercado de títulos do governo americano disparou, já que os investidores buscavam segurança. O rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos caiu para 4,22%, um claro sinal de que o mercado estava prevendo uma recessão à vista. Apesar do desastre, o governo Trump continuou minimizando a crise.
Alguns assessores até sugeriram que estavam confortáveis com o colapso, desde que isso ajudasse a alcançar seus objetivos comerciais. Mas o mercado não perdoa. Esses 4 trilhões de dólares que desapareceram não foram um erro de cálculo ou uma crise global externa. Foram o reflexo direto de uma política tarifária mal planejada, que trouxe incerteza, inflação e fuga de capital. E o pior, esse pode ser só o começo. Trump apostou que China e Canadá cederiam primeiro, mas não percebeu que essas nações estavam preparadas para resistir. Enquanto os Estados Unidos sofriam, a China acelerou sua transição para uma economia mais autossuficiente, investindo em tecnologia própria. Ou seja, em vez de enfraquecer seus adversários, os Estados Unidos apenas ajudaram a fortalecer a concorrência, e não havia um plano de saída. Nenhuma estratégia de longo prazo. Nenhuma tentativa de evitar a escalada do conflito. Apenas um grande experimento econômico baseado em bravatas políticas. No final das contas, essa guerra tarifária não foi sobre proteger a economia americana. Foi um movimento precipitado que resultou em autossabotagem econômica, desestabilizou os mercados e pode ter causado danos irreversíveis para os próximos anos. E agora fica a pergunta: essa crise era inevitável ou poderia ter sido evitada com uma abordagem mais estratégica? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal Artifícios Automotivos para não perder mais conteúdos como este. Ativa o sininho para receber as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!